Olá, muito bom dia. É uma alegria e uma satisfação de mais uma vez poder me dirigir e falar com você. E para esta devocional, eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, apenas os versículos 14 e 15, que assim registram: Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Note que aqui o Senhor Jesus está nos trazendo um precioso ensinamento. Primeiro, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que o inferno não é o destino final ainda para os ímpios? Ou seja, para aqueles não crentes, para aqueles que não têm Jesus Cristo no seu coração como seu único e suficiente Salvador? Você sabia? Sim, é exatamente isso que este texto nos ensina. E também a morte. Essa morte que nós passamos por ela fisicamente, quando o nosso corpo ele perde a sua vida, é colocado num caixão e depois depositado numa sepultura, ou numa gaveta, ou cremado. Sim, essa morte também não é o fim. Você sabia disso? Pois é, quer você queira, creia, aceite, confesse ou não, mas é isso que as Escrituras nos ensinam. Se não, veja comigo. Então, a morte e o inferno. Note que aqui fica-nos bem claro que são duas entidades, duas criaturas estabelecidas por Deus, chamadas de morte e chamadas de inferno. Enquanto peregrinamos neste mundo com esta vida, chega um momento que nós expiramos, morremos. Essa morte, ela é limitada. Ela não é o fim desta vida. Você sabia disso? Também o inferno, que é o destino hoje para aqueles que passam pela morte, vão, ou seja, aqueles que não têm Cristo no coração, os não crentes, os chamados ímpios pelas Escrituras. Note que a morte e o inferno que foram lançados para dentro do lago de fogo. E diz aqui o texto que esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ué, mas qual seria então a primeira morte? É aquela que nossos primeiros pais passaram por ela e que nós deles herdamos. Aquela é a primeira morte espiritual. Aqui está dizendo e falando sobre morte espiritual e não morte física. Porque a morte física nós passamos apenas uma vez por ela. Já a morte espiritual, para o não crente, para o ímpio, ele passará pela segunda morte. E essa é mais intensa, ferrenha e pior do que a primeira que nós herdamos de nossos primeiros pais. Por isso que nós fisicamente morremos, por causa da primeira morte espiritual. A morte de Adão e Eva. Porque fisicamente a gente sabe que eles não morreram, porque se eles tivessem fisicamente morrido, como depois Abel morreu assassinado por Caim, se eles tivessem morrido, nós não aqui estaríamos, não existiria a humanidade. Mas a morte, conforme diz Gênesis 16, 17, quando o Senhor proibiu que eles comessem do fruto da árvore proibida, capítulo 2, versículos 16 e 17 de Gênesis, porque no dia em que dela comerdes certamente morrerás, é a primeira morte, a morte espiritual. E aqui então é essa morte, a morte física, a morte espiritual e o inferno, que é o destino daqueles que hoje morrem sem Cristo no coração, que não é salvo, que não o confessam e não o reconhecem como seu Senhor e Salvador, e para o inferno eles vão.
ou seja, todos aqueles que estão no inferno e também a morte e o além, esses serão lançados nessa segunda morte, que é chamada de lago de fogo. Por isso que é importante que você reconheça, confesse e saiba que o inferno não é ainda o destino final daqueles que morrem sem Cristo no coração. Pai, obrigado pela Tua palavra e por esse ensinamento precioso que o Senhor nos dá. Que o Senhor nos leve a crer, a confessar e a sermos instrumento em Tuas mãos para proclamar as boas novas de salvação àqueles que ainda não conhecem Cristo Jesus, para que sejam libertos da segunda morte. Assim te buscamos, louvamos, bendizemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que assim você viva, confesse e reconheça essa verdade e seja uma testemunha fiel do Senhor e da sua palavra hoje e sempre. Amém.